Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez, perguntando de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo o Jornal Foco do Brasil. Também sua opinião, seu comentário, participe do chat ao vivo e veja aí se o sino de notificações está ativado. É muito importante para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Nesta semana, acontecendo a 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. E no Centro Internacional de Convenções do Brasil, milhares de prefeitos e vereadores de todo o país movimentando a capital federal. O presidente Jair Bolsonaro determinou, dentro das possibilidades, especial atenção às reivindicações feitas no evento pelos mais de 5.000 gestores públicos no maior evento municipalista do Brasil. Creio que Deus deu uma missão para cada um de nós. E nós somos privilegiados, todos nós, porque passa pelas nossas mãos não o futuro do município apenas, mas o futuro dessa grande nação chamada Brasil. Confesso, por vezes, eu elevo o pensamento a Deus e pergunto, o que eu fiz para merecer isso? Porque se para uma prefeitura não é fácil, imagine para a presidência da República. E creio que todos nós já pedimos também, como lá atrás Salomão pediu, sabedoria. Nós pedimos também força para resistir e coragem para decidir. Temos um quase perfeito alinhamento, não pode ser 100%, obviamente, né? Com a Câmara e com o Senado. E juntos, nós trabalhamos para o futuro do nosso país. Muitas coisas aprovamos, debatemos, poucas coisas divergimos, mas isso é natural e normal na política. Mas, como um todo, o Brasil vai indo bem. Imagine se nós não tivéssemos pandemia, como o Brasil estaria hoje muito, mas muito melhor do que aquele que recebemos no início de 2019. Agora há pouco, a mensagem do Eduardo Gomes, o líder do governo, falou que está para chegar para os senhores a segunda parcela da cessão onerosa, coisa criada por nós. 7 bilhões de reais para estados e municípios. Tenho certeza que faremos, porque eu me considero um prefeito também, né, um bom uso disso tudo. Dizia aos senhores prefeitos, como disse aqui o Lira, até eu não havia entendido, né, porque eu estava ali tratando de outro assunto de forma inadvertida, né, a questão da improbidade administrativa. A grande preocupação nossa é quando deixarmos a prefeitura um dia, a minha, quando deixar a presidência, que vamos deixar um dia. E esta questão não pode nos perseguir por 10, 15, 20 anos. Fui muito criticado por ocasião da sanção da lei da improbidade administrativa, mas eu tenho certeza que trabalhamos junto com a Câmara e o Senado para dar mais tranquilidade para que os senhores possam trabalhar. Gente, continua repercutindo a importância do Brasil no mundo pela sua boa recuperação pós-pandemia e também em tempos de guerra. Esse dado de que o número de empresas estrangeiras que solicitaram instalação de filiais no Brasil atingiu marca recorde em 2021 de 36 pedidos é um dos exemplos que mostram a pujança brasileira. Segundo o governo federal, a redução da burocracia no processo como resultado da digitalização de uma série de serviços públicos, não é? O processo foi agilizado, menos burocracia. Isso foi responsável também pelo feito. Apenas na gestão do presidente Jair Bolsonaro, 99 empresas pediram para abrir filiais no Brasil. O Ministério da Economia afirma que o tempo médio de análise de pedidos dessa natureza caiu de 45 dias para apenas 3. Antes da digitalização, por outro lado, era preciso entregar toda a documentação solicitada em 2 vias, pessoalmente ou por meio dos Correios, ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, vinculado à pasta. Entre os anos de 2019 e 2021, o governo autorizou a abertura de 88 filiais no Brasil.
entre 2016 e 2018, para você ter uma ideia, antes da digitalização do processo, foram registradas apenas 21 solicitações e autorizações. Se analisada a série histórica, então, de filiais em empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, ao todo, 303 companhias solicitaram instalação no país desde 1899. 303 companhias. Então, agora, só neste período do governo Bolsonaro, a autorização de 88 filiais no Brasil. Além das empresas estrangeiras, é importante ressaltar também avanços às empresas nacionais e, inclusive, para o cidadão comum. Quantas e quantas vezes uma mera assinatura, um requerimento, uma informação, enfim, 6 meses, não é? Tem órgãos, institutos ainda do próprio governo federal que estão literalmente parados no tempo. Talvez algum motivo, não é? Então, há muito ainda o que se avançar. Graças a Deus, isso é um livramento, como se diria por aí, porque quantos e quantos perderam oportunidades de negócio, oportunidades às vezes valiosas para a vida inteira, não é? Foram prejudicados por conta de prazos e prazos e prazos e meses. Ah, falta colaborador, não tem jeito. Tem uma pilha sim para assinar, para autorizar, para não sei o que e tal. A explicação é sempre a mesma, não é? Mas quem paga o pato é o cidadão. Então, aí um avanço importante. Também temos avanços para as empresas nacionais, para o cidadão, com esse processo de digitalização que precisa avançar cada vez mais, aproveitando a onda da tecnologia, não é? De todos os serviços do governo federal, nesta onda, então, que acabamos de agradecer, ter gratidão pelo avanço, não é? 72% já estão digitalizados na plataforma gov.br, com destaque para as soluções digitais de impacto massivo, como auxílio emergencial, Meu INSS, seguro-desemprego e seguro-desemprego do empregado doméstico, carteiras digitais de trabalho e de trânsito, o Pix, não é? Desde janeiro de 2019, a União conseguiu economizar pelo menos 3 bilhões de reais anuais com o processo de digitalização, segundo o Ministério da Economia. Brasil é o 7º país em maturidade de serviços públicos digitais. Levantamento divulgado pelo Banco Mundial em 2021 mostra o Brasil na 7ª posição entre 198 países, gente, em termos de maturidade de serviços públicos digitais. Foi o único país com mais de 100 milhões de habitantes a figurar entre os 10 primeiros da lista. No ranking, o país superou todos os demais das Américas, incluindo Estados Unidos e Canadá, e ficou atrás apenas da Coreia do Sul, Estônia, França, Dinamarca, Áustria e Reino Unido. A digitalização, como falamos, é importantíssima. Até porque tivemos o período da pandemia. Isso empurrou o governo para a digitalização. E as empresas e todo mundo, enfim. Agora veja você quantas vidas serão poupadas, não é? Em função de que teremos, por conta disso, menos acidentes. Pessoas que, às vezes, lá do interior, 500, 800 quilômetros longe da capital, necessitando um deslocamento até a capital para uma assinatura de um órgão, não é? E isso tem que avançar para prefeitos, políticos, tem que avançar para médicos, consultas médicas, cada vez mais, não é? Quantos brasileiros ainda, às vezes, para uma reconsulta médica, necessitando percorrer 800 quilômetros para chegar até a capital do estado, onde está o centro médico do seu estado. Às vezes um dia todo no ônibus para chegar lá, meia hora, 30 minutos, quando as secretarias de saúde de municípios já poderiam contar com salas específicas para atendimento à distância, por exemplo, ou até mesmo o cidadão em casa, não é? Faz uma teleconsulta. Graças à tecnologia, aos avanços, nós temos tudo isso. E olha, a pandemia também não é só tristeza, vai contribuir, já contribuiu enormemente para avanços significativos. Basta de burocracia. O negócio hoje tem que ser ágil, rápido, e o governo brasileiro, felizmente, está avançando para isso, para a digitalização cada vez maior.
E um dos amigos do presidente Jair Bolsonaro, o apresentador Silvio Santos, que por mais de uma vez recebeu a visita do presidente em sua casa, ainda tem um boato, gente, sobre um aspecto físico do apresentador e dono do SBT. Seria Silvio Santos careca? Uma amenidade aí para descontrair. A título, então, de amenidade, a pergunta é essa aí e foi respondida, pelo jeito, mais de uma vez já. Será que Silvio Santos usa peruca mesmo, como dizem? O apresentador Serginho Groisman contou há pouco que já puxou o cabelo de Silvio Santos. O assunto surgiu quando o apresentador relembrou a vez em que Maísa, ainda criança, afirmou que o homem do baú usava uma peruca e puxou seu cabelo no ar. Você sabe que eu puxei antes de você, quando eu estava na TV Cultura, diz Groisman. Ele me falou, vem, vamos conversar sobre você ir para o SBT, começou o Serginho. Ele relatou então que teve uma reunião cara a cara com Silvio Santos, mas não conseguia se concentrar devido ao cabelo dele. Ele começou a falar e eu não conseguia prestar atenção no que ele falava, só olhava para o cabelo do Silvio. Aí ele perguntou o que eu tinha e eu disse, vem aqui então, puxa meu cabelo, depois que respondi que estava curioso para saber se Silvio usava peruca. Completou Serginho aos risos. Mas na época não saía, era dele, finalizou, reforçando que Silvio não usava peruca, pelo menos naquela época. Portanto, é fake news que Silvio seria careca. E os boatos de que Michel Temer não desce do pedestal de jeito nenhum. Dizem que ele tem o sonho de ser o candidato da terceira via. Há desconfianças que ele, MDBista, se movimenta nos bastidores para ser o candidato do grupo, que envolve aí MDB, PSDB e União Brasil. Quer dar uma rasteira em Dória, Leite, qualquer um, não é? Assistindo os demais postulantes do tal grupo, dizem que Temer torce pela briga e por divergências entre os partidos em relação aos seus pré-candidatos para ele entrar na história. Para Temer, a ideia de o único nome de consenso ser o dele é agradável. No campo de Bolsonaro, amigos já até, segundo informações, alertaram que é preciso manter uma certa distância de Temer para não encher a bola daquele que é odiado pela turma de Dilma, não é? Por aí dizem que Temer admitiu que seu nome tem sido defendido por algumas lideranças políticas como opção ao Planalto este ano. E ele afirmou, porém, que sua vez na presidência da República já passou. Pessoas próximas a Temer, contudo, dizem que ele aceitaria ser candidato a presidente este ano, desde que seja convocado publicamente pelos partidos de centro como nome de consenso. E alguém tem alguma dúvida sobre um eventual desempenho de Temer nas urnas como candidato a presidente? A agenda do dia do presidente Jair Bolsonaro contou com mais um momento especial. A Lei 10.436, que reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, completou 20 anos no dia 24 de abril. A utilização da Libras é uma forma de garantir a identidade das pessoas surdas e contribuir para a valorização e reconhecimento da cultura surda. Sempre me coloco no lugar dos meus amigos surdos que se sentem estrangeiros em seu próprio país. Imagine você entrar em uma farmácia e não conseguir comprar um remédio, pois o atendente não fala a sua língua. Todos podemos fazer a nossa parte para a mudança da sociedade. É uma das cerimônias que mais toca o coração de cada um de nós. Agora há pouco, me dirigindo presencialmente a quase 4.000 prefeitos, eu disse-lhes que éramos privilegiados, porque, como gestores, o
futuro de cada município, da nação e do Brasil passa pelas nossas mãos. E nós sabemos da grande diversidade que é o Brasil, das suas regiões, da formação de cada cidadão e, particularmente, as dificuldades de cada um. E as políticas que nós adotamos como privilegiados, escolhidos por Deus e por vocês, nós temos que enfrentar os desafios e buscar alternativa para bem atender a cada um do nosso povo. E que boa foi essa notícia de que os trabalhadores com saldos em contas do FGTS e com financiamento da casa própria no sistema financeiro da habitação podem usar os recursos do fundo para quitar um número maior de parcelas na amortização. Para se ter uma ideia, em 4 meses o programa, gente, já conta com quase ou cerca de 2.000 solicitações de financiamento aprovadas. Quase 1.200 contratos já foram assinados, o número está crescendo. Antes, as parcelas em atraso poderiam ser quitadas com recursos do FGTS apenas 3 vezes. Agora, com a alteração aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, é possível ao mutuário pagar até 12 parcelas da amortização com recursos do fundo. A medida é válida até o dia 31 de dezembro deste ano e os agentes financeiros têm dias para se ajustarem à nova norma. Então, a movimentação está acontecendo, o ajuste está acontecendo. A liberação será válida a partir de 2 de maio. Outra ação na área da casa própria e que foi muito comemorada por um setor específico foi o Habite Seguro, um marco para a valorização dos profissionais de segurança pública. Para este ano já foram reservados para o programa mais de 100 milhões de reais no orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o programa, gente, utiliza recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública como subsídio para as aquisições. É possível financiar até 100% do valor do imóvel novo ou usado ou a construção da moradia, contando com subsídios de até R$13 mil do fundo, de acordo com a faixa de renda do profissional. Também são oferecidas taxas diferenciadas de juros nos financiamentos, de acordo com a faixa de renda do agente. Profissionais que possuem renda bruta mensal de até R$7 mil têm prioridade. O Habite Seguro contempla agentes da ativa, da reserva, reformados e aposentados das seguintes categorias: policiais civis, militares, federais e rodoviários, bombeiros, militares, agentes penitenciários, peritos, além de outros relacionados dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, e guardas municipais. Outras categorias de servidores concursados também estão inclusas no texto, como agentes socioeducativos, agentes de trânsito e policiais legislativos, segundo o texto normativo. Estes contarão com as condições especiais das instituições financeiras. Também são contemplados os cônjuges e dependentes de beneficiários que tenham falecido em razão da atividade. Passados 2 anos desde o momento em que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19, vimos que, para combater um inimigo invisível, o governo executou uma série de ações para fortalecer o SUS no enfrentamento da doença. Agora, com o fim dessa questão da emergência, não é? A gente pode olhar para trás, verificar, analisar. Entre as principais medidas adotadas estiveram a abertura de leitos de UTI, o envio de recursos financeiros às unidades federativas, a compra de medicamentos hospitalares, incluindo os que compõem o kit intubação, envio de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate à pandemia e uma estratégia diversificada para a compra de vacinas que resultou aí na maior campanha de vacinação da história do Brasil. O governo federal empenhou quase 34,3 bilhões de reais que contribuíram na compra de cerca de 650 milhões de vacinas Covid-19. Para imunizar a população brasileira, todos os imunizantes
imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foram considerados. Outra iniciativa de extrema relevância foi o acordo de transferência de tecnologia entre a farmacêutica AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que custou 1,9 bilhão e foi feito em tempo recorde. E isso permitiu a fabricação do ingrediente farmacêutico ativo e a execução de todas as etapas da produção da vacina em solo brasileiro. A medida conferiu autossuficiência ao Brasil na produção do imunizante e capacidade para também ser exportador do insumo. Para a estruturação do SUS, 16 bilhões de reais foram investidos em 2021, incluindo a autorização de leitos de UTI Covid, adultos e pediátricos, que chegaram a 26,6 mil no auge da pandemia. Além disso, 4.305 leitos de suporte ventilatório pulmonar foram autorizados, o que gerou investimentos na ordem de 48,1 milhões. Atualmente, diante do arrefecimento da pandemia, 15,8 mil leitos da UTI Covid adulto e pediátrico e 3.352 leitos de suporte ventilatório pulmonar seguem ativos. É um legado, gente, e alguém até lembra, né? Pô, qual foi o legado da Copa do Mundo? O legado da Copa do Mundo a gente viu qual foi, não é? Uma vergonha. Um absurdo. Até hoje, estruturas milionárias, bilionárias, praticamente sem uso ou abandonadas, com um custo altíssimo de manutenção. Agora, o investimento no setor da saúde, o legado da tal pandemia, embora tenha o lado triste, né? Mais de 600 mil mortos, enfim, mas a saúde brasileira nunca mais será a mesma. O governo federal converteu, não é, 6,4 mil leitos de UTI Covid-19 para leitos convencionais de terapia intensiva. Agora é permanente, com investimentos de 1,2 bilhão na prática. E isso, a medida, amplia o número de leitos de unidade de terapia intensiva como nunca e fortalece a assistência de média e alta complexidade no Brasil. A pasta também investiu 6,9 bilhões para custeio de 1,1 milhão de procedimentos hospitalares, ou seja, que necessitaram de internação em decorrência da Covid-19. Embora ainda mantenha conversas com alguns setores, o governo federal já reservou 11,7 bilhões de reais para possível reajuste de servidores. Segundo a secretária especial de Tesouro e Orçamento, ou a secretaria, não é? Faltam 900 milhões ainda para cobrir um reajuste de 5% em todo o executivo. O funcionalismo federal está desde 2014 sem correção no salário. O Ministério da Economia diz que tem um projeto, pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, não é? Por esse projeto, confirmou a tendência de redução das despesas para os próximos anos. A expectativa é que as despesas primárias, que excluem o pagamento dos juros da dívida, caiam de 18,2% do PIB neste ano para 16,7% em 2025. E isso deve ajudar no valor total previsto para o reajuste. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão a todos e que Deus abençoe a você e a sua família.